No dia seguinte, depois do Mitam Amigak, o reverendo Tomé, que é o responsável pela Alemanha, me deu a permissão de fazer uma palestra lá na Alemanha, né? E eu fiz uma palestra, foi traduzida para o inglês, e aí tinha mais ou menos umas 100 pessoas. Eu fiz uma reflexão com todo mundo junto. Todos nós vamos refletir juntos como nós pensamos a fé até hoje e se essa fé que nós praticávamos até hoje está dentro do ensinamento ou não. Né? Foi uma reflexão que eu fiz com eles. Porque muitas vezes a gente está praticando uma fé, mas quando você olha o ensinamento, tem alguma coisa, às vezes tem uma coisa que não bate, né? Então eu vou dar um exemplo para vocês. Né? O primeiro exemplo que eu usei para eles, que é o seguinte. Todos nós conhecemos um ensinamento chamado Segredo da Felicidade, não é? Quem já leu Alicerce do Paraíso, pelo menos uma vez, lembra desse ensinamento, porque o título chama muito a atenção da gente. Né? Segredo da Felicidade. Então tá, qual é o segredo da felicidade? Fazer o outro feliz, não é? Tá vendo? Ninguém lembra do ensinamento. Né? Só lembra dessa frase. Fazer o outro feliz. Né? Então eu quero que vocês pensem o seguinte. O que significa fazer o próximo feliz? Bem, no ensinamento está escrito assim, ó. Como vem afirmando há muito tempo, nossa felicidade depende de fazermos os outros felizes. Que a esposa estimule o marido a trabalhar para o bem-estar da sociedade. Que o marido lhe dê alegria, mostrando-se gentil com ela e inspirando-lhe confiança. É natural que os pais amem os filhos, mas devem fazer mais do que isso. Devem cuidar do seu futuro com a máxima inteligência e eliminar atitudes autoritárias no trato com eles. Que na vida cotidiana suscitemos esperança no coração das pessoas com quem lidamos, tendo como lema proceder com amor e gentileza em relação a chefes e subalternos, bem como seguir as normas da honestidade. Aos políticos cabe esquecerem a si próprios, pondo a felicidade do povo acima de tudo e erigindo-se como exemplos de boa conduta. O povo também deve praticar boas ações e esforçar-se constantemente para desenvolver sua inteligência. O que ele falou aqui então? Seja bom pai, boa mãe, bom marido, boa esposa, bom chefe, bom político, bom cidadão. E é isso que é o segredo da felicidade. Então, o que significa isso? O segredo da felicidade tem a ver com que tipo de ser humano você é. Então, o que acontece? Quando uma igreja utiliza as práticas da fé para fazer com que o ser humano melhore como ser humano, então ela está sendo útil para Deus. Para que você se torne um ser humano melhor. Mas se ninguém está preocupado se você está se tornando ou não um ser humano melhor, então tem uma coisa errada. Porque a fé existe para isso. Isso não fala muito claramente. Por meio da fé, as pessoas podem se tornar seres humanos melhores. Então esse é o objetivo da fé. O ensinamento Bom Senso fala assim, o objetivo final da fé é a formação de seres humanos perfeitos, seres humanos excelentes, maravilhosos, plenos. Então é muito importante, gente, a gente começar a repensar a nossa fé. Eu já ouvi muitas pessoas dizendo assim, eu não sou útil a Deus. Por que não? Não, porque como agora eu não tenho uma igreja física para ir, então eu não estou indo ministrar de orelha, não estou indo dedicar, eu não estou conseguindo fazer o que eu fazia antes, né? Então eu não sou útil mais a Deus. Não estou fazendo ninguém mais feliz, né? Então a gente tem que prestar atenção no ensinamento. Isso aqui, gente, se todos nós conseguíssemos ser o que está escrito aqui nesse ensinamento, eu já me consideraria um ser humano novo. Não é verdade? Então os ensinamentos de Meixo Sama nos mostram realmente exemplos de pessoas completamente novas como ser humano, né? Esse é o objetivo da fé. Então é muito importante não esquecer isso. Pertencer a uma religião, ser religioso, não é fazer as coisas da igreja. Não é isso que faz de você um religioso. Vou ler mais um ensinamento. A consolidação da fé. Bom senso, isso é muito bom senso. A consolidação da fé. O que significa isso, gente? Consolidação da fé. Ou seja, a fé está forte na pessoa, né? Muito forte, não é verdade? Consolidou. Pense numa pessoa de fé forte, consolidada.
Imagine alguém, não, esse aqui tem fé forte mesmo, fé consolidada. Vamos ler o que menciona fala da pessoa de fé consolidada. A consolidação da fé faz com que a pessoa assuma uma aparência comum. Isso significa que ela se identificou plenamente com a fé. Chega a tal ponto que seus atos e palavras jamais ferem o bom senso. Sempre inspira simpatia, sem dar indícios da religião a que pertence. No seu contato com os outros, assemelha-se à suave brisa da primavera. Suas maneiras são afáveis, modestas e gentis. Deseja crescente bem ao próximo e trabalha em favor do bem-estar da comunidade. Isso é uma pessoa de fé forte. Era isso que você estava imaginando? Ou pessoa de fé forte é aquela pessoa que está sempre falando de Deus, está sempre com o livro debaixo do braço, apontando, olha, ensinamento de Meisama, estou sempre participando do culto. O que a gente pensava que era? Meisama fala que você não sabe nem qual é a religião da pessoa. Prestaram atenção? Você não sabe nem qual é a religião da pessoa. Isso mostra uma fé verdadeira, consolidada. Eu fui em Belo Horizonte fazer palestra lá e aí fui jantar à noite. E aí a gente foi num restaurante onde tinha um lugar para as crianças, né? Porque eu estava com a Laurinha. E aí a gente deixou ela com uma pessoa que estava cuidando lá das crianças, né? Umas 12 crianças. E tinha uma senhora cuidadora lá vendo. E ela era muito simpática, né? Assim, cuidava das crianças com muito amor, muito carinho. E o tempo todo atenciosa. No final, eu fui falar com ela, né? Fui falar obrigado por hoje, né? Pelo seu trabalho. Ela falou, eu que agradeço, né? Obrigado pela permissão de cuidar, né? Da sua filha aqui, tá? Obrigado, venha mais vezes, né? Ela foi assim, além de ter sido uma ótima profissional, ainda, sabe, falou assim coisas bonitas para mim no finalzinho, né? E eu fiquei impressionado como ela era uma pessoa diferente. Na hora de ir embora, minha esposa falou comigo, que conversou com ela um pouquinho, né? E ela falou que ela era espírita, né? E tinha uma pessoa que ela seguia nessa questão de espiritualidade, né? E a minha esposa até falou, meu marido também tem um canal, segue lá, né? Falou com ela. Fez propaganda, né? Tem que fazer, né? E ela falou assim pra minha esposa, a palestra ia ser no outro dia, né? Ela falou assim pra minha esposa, não, nossa, pena que eu vou trabalhar, senão eu iria lá amanhã, né? Então você vê uma pessoa simpática, não é? Cabeça aberta, uma pessoa amorosa, ótima funcionária. Não é uma pessoa que está com a fé consolidada? Foi o que eu achei. Se eu não tivesse religião, talvez eu ia querer saber qual é o lugar que ela frequenta. Porque é uma pessoa maravilhosa. Então isso é consolidação da fé. Mas será que é isso que a gente estava procurando, ensinando para as pessoas? Ser uma pessoa realmente de fé é ser uma pessoa que, apesar de ninguém saber sua religião, todo mundo confia em você, todo mundo quer estar do seu lado.